Então, pessoal, fiquei de mandar aqui para vocês um vídeo, né, da aula da nossa semana, que é justamente sobre a parte de dimensionamento de sistemas de transmissão com polias e correias, né? Então, se você tem uma situação em que você precisa selecionar os diâmetros das polias, qual é o tipo de correia que você vai utilizar nesse seu sistema de transmissão de potência, você tem que fazer um passo a passo aí para poder dimensionar da forma correta, escolher esses elementos, né, esses componentes de forma correta. Então, a gente já trabalhou aí com a parte de transmissão por engrenagem, né, cálculo e dimensionamento de transmissão por engrenagem, e agora vamos trabalhar com a parte de polias e correias. Então, supondo aqui que você tenha um sistema aqui para você dimensionar. Então, a gente está trabalhando aqui com a parte de dimensionamento e eu trago essa parte do dimensionamento de polias e correias também como uma forma de mostrar para você a realidade do dimensionamento técnico, que são coisas semelhantes que acontecem. Você utiliza de muitas tabelas, de algumas equações matemáticas. Muitas vezes, muitos dados são fornecidos pelos fabricantes e você no final vai lá e consegue dimensionar o seu protótipo, o seu sistema mecânico, seja lá qual for. Então, no nosso exemplo específico, eu vou trazer aqui um exemplo de um compressor de ar. Então, coloquei uma imagem aqui, né, do compressor, você já deve ter visto. E esse compressor funciona da seguinte forma: a partir de um motor elétrico, ele aciona aqui, utilizando normalmente o sistema de transmissão por polias e correias, e ele vai acionar aqui uma outra polia maior, fazendo a redução da velocidade e o aumento do torque para mover aqui um sistema de pistão que vai comprimir o ar. Esse ar é absorvido da atmosfera por aqui, tem um sistema de filtro e ele, através do pistão, vai empurrando esse ar aqui para o reservatório e esse reservatório vai ser pressurizado, né? Depois, na saída, você utiliza uma mangueira para a finalidade qualquer que você vai utilizar. Então, o compressor de ar funciona dessa forma. Então, vamos supor que eu tenho um compressor de ar, que no caso desse meu esquema do desenho, e ele gira, né? O pistão aqui vai estar, esse volante aqui maior, essa polia maior vai estar girando a 810 RPM. E ele é acionado por um motor elétrico, que ele está aqui, e ele dá as características do motor elétrico, que é importante aqui para o dimensionamento, a gente vai ver. Então, é um motor elétrico, corrente alternada de indução, assíncrono, trifásico, com potência de 1 cavalo. Um cavalo corresponde a aproximadamente 0,7355 kW. E a rotação na saída do motor é de 1730 RPM. E a distância entre centros de uma polia para a outra é de 600 milímetros. Então, no esquema aqui eu tenho o meu motor, tenho a polia 1, que gira a 810 RPM, está ligada a uma polia 2, que gira a 1730 RPM. No caso aqui eu inverti, né? A polia mais lenta é essa, a do motor é que gira a 1730 RPM. E a distância entre centros, 600 milímetros. Outros dados que são importantes para o dimensionamento, a quantidade de horas por dia, né, que esse equipamento vai estar funcionando, uma média, né? Então, com o dimensionamento a gente sempre trabalha com valores próximos, com a média de valores aí. Então, eu tenho informação de que esse equipamento aqui vai trabalhar de 8 a 10 horas por dia. Eu vou utilizar correias, né, desse tipo aqui, Gates High Power 2. É desse tipo de correias que a gente vai utilizar aquele padrão que eu falei na aula passada, A, B, C, D e E. E eu vou determinar para essa transmissão, para esse acionamento do compressor, o número
e a referência da correia necessária para a transmissão, além de outros valores aqui necessários na hora de montar esse sistema. Pois bem, a gente começa por onde? A gente vai começar por uma coisa chamada de potência projetada. O que é essa potência projetada? É a potência projetada em cavalos, né? Que é dada pela potência do motor crua, né? A potência do motor que a gente sabe lá que está especificado no motor, vezes um fator de serviço. Esse fator de serviço vai depender de algumas características, tanto de duração de funcionamento por dia desse equipamento, tanto do tipo de motor que ele vai estar sendo acionado. Esses dados aqui são dados necessários que a gente tem para o dimensionamento completo da transmissão por polias e correias. Então a gente começa aqui com a potência projetada. Então, a potência do motor eu sei, que é de 1 cavalo, mas esse fator de serviço é um valorzinho adimensional e ele é tabelado. Então existe essa tabela aqui, e eu lembro para vocês que todas essas tabelas estão na apostila, né, que está lá postada no Google Classroom. Então você vai buscar aqui a característica do motor, a quantidade de horas por dia que ele vai funcionar, a gente sabe que é de 8 a 10 horas, então pelas características do motor a gente escolhe aqui, pode ter essas características ou essa. E o equipamento, né? Então eu tenho aqui vários exemplos de equipamentos, bombas centrífugas, correia transportadora, máquinas gráficas, tem uma geral aqui de vários equipamentos. Se você na hora de dimensionar não esteja aqui, você vai pegar algum equipamento de porte parecido, vamos dizer assim, dá certo, né? Você pega algum equipamento de porte parecido e você utiliza. Nesse caso a gente tem aqui à disposição um compressor de pistão. Então, nessa linha aqui eu tenho um compressor de pistão e eu vou associar a minha coluna, tanto do motor, que é esse lado, quanto das horas de uso. Então, eu cheguei num valor de fator de serviço de 1,5. Então, a minha potência projetada, que é igual a potência do motor vezes o fator de serviço, vai ficar 1 vezes 1,5, né? Já que eu tenho a potência do motor, que é 1 cavalo, potência projetada de 1,5 cavalos, certo? Porque a gente sempre dá uma folgazinha aí para o projeto das correias, né? Para ela ficar bem forte. Então, aquela piada que tem, né? Que o fator de segurança, né? Que a gente utiliza na engenharia e na parte técnica, é o fator de ignorância, né? Ou seja, você coloca lá o máximo que puder, contanto que não quebre, que não rompa, né? Claro que não é bem o caso, porque a gente avalia também custo, né? E peso, né? Então não adianta eu projetar um diâmetro de 10 milímetros, já era suficiente eu usar um de 30, né? Eu vou estar gastando dinheiro e, a depender do projeto, eu posso estar adicionando muito peso. Muita massa aí. Bom, então a gente já sabe esse fator, a potência projetada. Segundo passo, a gente vai usar essa tabela aqui, ó. É a tabela de seleção de perfil de correias. Então eu vou determinar nesse ponto se o perfil vai ser A, B, C, D ou E. Vocês lembram que na aula passada eu mostrei o que era um perfil A, o que era um perfil B, o que era um perfil D, C, o que era um perfil D, o que era um perfil E. E falei também, ó, normalmente a gente vai cair sempre no perfil A, porque os outros perfis de correia são para equipamentos muito mais robustos, né? E foi o que aconteceu nesse caso. Como é que eu trabalho com essa tabela? Eu vou usar duas informações. Primeiro, a rotação do eixo mais rápido. Segundo, a potência projetada. Então, a potência projetada foi de 1,5. Então, aqui eu puxei uma linha aqui entre 1 e 2. 1,5. E eu vou cruzar com qual linha? Vou cruzar com a linha da rotação do eixo mais rápido. Qual é a rotação do eixo mais rápido? A rotação do eixo mais rápido é de 1730. Então, eu aproximei aqui, mais ou menos um pouquinho abaixo de 1750. Não ia fazer muita diferença, porque
ele caiu aqui no perfil A. Então o perfil eu já sei qual vai ser da correia, vai ser o perfil A, é o menor perfil que tem uma dimensão menor. Veja que para eu chegar aqui no perfil B, no perfil C, eu tenho que ter uma potência aí de entrada do motor muito maior, né, ó, associada a uma rotação mais baixa. Eu consigo chegar nessa zona aqui. Perfil E nem se fala, né, uma potência bem elevada, elevadíssima, e rotações bem menores. No caso aqui, como a gente está trabalhando com motor elétrico convencional, ele trabalha com alta rotação, né, potências não tão altas. Então o perfil vai ser o perfil A. Aqui a bolinha caiu na zona do perfil A. Beleza. Próximo passo é o seguinte, eu já sei o perfil mais ou menos da correia. Eu preciso agora identificar o diâmetro. Eu não tenho diâmetro nenhum das polias. Preciso identificar o diâmetro da polia menor, certo? Para isso também tem uma tabela. A partir depois da identificação desse diâmetro menor, eu posso dizer que eu sei qual é a relação de transmissão desse sistema. Por quê? Vamos retornar? Porque eu tenho as duas rotações, tanto dessa polia quanto dessa polia. Se eu tenho as duas rotações, eu tenho a relação de transmissão. Então, se eu souber um dos diâmetros por uma tabela e calcular a relação de transmissão, eu consigo descobrir o outro diâmetro. Vamos por partes. Com essa tabelinha aqui, ó, diâmetro pitch mínimos recomendados para correias High Power 2, que é a correia que eu estou utilizando. Observe aqui em parênteses está dizendo que está em polegadas, então a gente vai ter que fazer uma transformação aqui. Como é que eu utilizo essa tabela? Eu dou aqui a potência do motor, certo? Associada a potência do motor com a rotação do eixo mais rápido. Eu sei que é de 1730, então ele está nessa faixa aqui, ó, de 1425, 1730. Eu vou ter um valor do diâmetro de 2,2 polegadas, certo? Então, linha, potência, e a coluna eu vou associar a rotação. 2,2 polegadas de diâmetro da polia menor. Transformando isso em milímetros, então 2,2 eu vou multiplicar por 25,4, vou obter aí um diâmetro de 55,88 milímetros na conta. Obviamente que na prática você vai ter que selecionar um diâmetro comercial. Os diâmetros de polias, eles vêm de 5 em 5 milímetros, né? Então, o valor comercial mais próximo que eu vou ter é de 55 milímetros. Então, eu vou definir a minha polia menor, que vai ser uma polia de 55 milímetros. Aqui eu trouxe uma tabela de um fabricante, mostrando aqui para correr de perfil A, eu tenho aqui a opção do diâmetro mais 150, eu tenho a opção aqui dos 55 milímetros. E para esse diâmetro externo, eu tenho a opção de 1, 2, 3 ou 4 canais, certo? Vamos trabalhar aqui com um canal mesmo, com um diâmetro externo de 55 milímetros. Então, o fabricante dá todas essas informações, e aqui são as informações dimensionais para a fabricação da polia. Bom, sabendo aqui, ó, o diâmetro menor e calculando a relação de transmissão desse sistema, eu sei as duas rotações das duas polias, eu vou fazer a relação aqui, eu encontro a relação de I, relação de transmissão de 2,13. Se eu sei a relação de transmissão e sei um dos diâmetros, né, eu posso calcular aqui a relação de transmissão das duas polias em função dos diâmetros, vai ser o D maior sobre o D menor, o D da polia maior sobre o D da polia menor. Sendo assim, o D da polia maior vai ser a relação de transmissão vezes o Dzinho, né, que é o diâmetro da polia menor, vai ficar 2,3 vezes 55, vou chegar no valor de 117,15, que eu vou aproximar aí para 115, certo? Poderia usar também 120, mas 115 aqui já é o suficiente.
vou usar aqui essa minha polia, certo? Comercialmente. Vai alterar um pouquinho a relação de transmissão, mas é assim, né? Nunca a gente consegue achar um valor preciso, né? Porque comercialmente eu não vou ter disponível uma polia que com um par de polias que me dê exatamente esse valor de relação de transmissão. Então a gente vai dimensionando e alterando alguns valores. Então já sei, eu vou ter uma polia menor de 55, uma polia maior de 115 milímetros. Então a quantidade de informações aí está aumentando. Próximo passo é a distância entre centros. Para esse caso específico, eu já tenho aí o dado da distância entre centros. Ele me forneceu um valor prefixado, né? Então, eu não vou precisar utilizar essa equação. Caso você começasse do zero mesmo, você poderia utilizar essa equação. Veja que ela é função apenas dos diâmetros das polias. Então, vamos pular aqui a distância entre centros. Vamos para o comprimento da correia. O comprimento da correia, obviamente a correia a correia é esse componente aqui, ó, que vai abraçar as duas polias. O que é o comprimento da correia? Vamos supor que eu pegue essa correia aqui, corte ela, estique ela todinha e vou medir aqui o comprimento todinho dela, né? A gente precisa saber qual é esse comprimento. Para calcular este comprimento, eu vou utilizar essa equaçãozinha. L, 2 vezes C, que é a distância entre centros, mais 1,57 vezes a soma dos diâmetros, Dzão mais Dzinho, mais Dzão menos Dzinho sobre 2, elevado a 2, sobre 4 vezes a distância entre centros. E aí você acha aqui um valor do L calculado, né? Vamos lá. Se eu fizer o cálculo aqui desse L, usando aqui, substituindo os dados da distância entre centros, dos diâmetros, fazendo a continha, eu vou chegar nesse valor, 1468,4 milímetros. Esse é o comprimento calculado, teórico, vamos dizer assim. Só que vamos olhar agora comercialmente. Eu vou encontrar uma correia com esse comprimento exato? Não vou encontrar. Eu vou partir para a tabela de comprimento de correias. Comprimento de correias para o tipo específico que eu quero. Eu já sei que ela é de perfil A, né? Já consegui calcular isso. Se ela é de perfil A, eu vou buscar aqui no comprimento em milímetros um valor que se aproxime desse valor aqui, 1468. Eu cheguei aqui em 1480. Então, para esse diâmetro, a referência da polia vai ser a polia A57. Então, a polia A57 tem um comprimento de 1480, que é o que mais se aproxima ao valor calculado de 1468. Então, eu vou ter que utilizar uma correia do tipo A57 com o comprimento, na verdade, corrigido, comercial, de 1480. Então, eu tinha calculado o comprimento aqui, o novo comprimento vai ser esse, de 1480, porque é o que eu consigo comprar comercialmente. Então, se você for agora aqui, você que está aqui em Lagarto, vai lá na Casa dos Motores, chega lá para o cara, ó, meu amigo, eu quero uma correia do tipo A57, ele vai trazer para você. E essa correia vai ter esse comprimento aqui. Então, já conseguimos definir os dois diâmetros, conseguimos definir o tipo da correia, uma correia A57. Então, basicamente, estamos quase terminando, né? O que a gente precisa fazer agora é fazer um ajuste da distância entre centros. Por quê? Aquele valor de 600 é um valor também inicial, teórico. Como comercialmente a gente encontra um valor diferente para o comprimento da correia que a gente calculou, utilizando os 600 como distância entre centros, eu preciso reajustar essa distância entre centros para que na montagem do sistema eu tenha uma montagem, um ajuste beleza, utilizando esse novo L, que é o L comercial, que eu encontrei. Certo? Então, existe uma forma de você fazer isso. A gente precisa ajustar a distância entre centros
para a nova distância do L, que é o L que eu consigo comprar, é o L comercial, para que a correia fique bem ajustada. Então, para você fazer isso, você precisa fazer o cálculo desse LA, é o comprimento de ajuste da correia. Na verdade, esse LA é o comprimento da correia que não está em contato com as polias. É a correia que está solta ali, livre. Depois, eu pego esse LA e substituo aqui na fórmula da distância entre centros aqui, nova, né? Ajustada. Bom, o LA eu vou calcular, ele é igual ao LC, o L comercial, o L corrigido, menos 1,57 vezes Dzão mais Dzinho. Fiz essa conta, cheguei no valor de 1.213,1. Eu vou pegar agora esse LA e vou substituir aqui na fórmula da distância entre centros. E eu tenho, além do LA, a subtração aqui dos diâmetros, Dzão menos Dzinho, além de um H aqui, que é uma coisa nova. Esse H é o fator de correção da distância entre centros, que é um outro fatorzinho que eu vou achar em outra tabela, certo? Então, você vem aqui, ó, para achar a ajuste da distância entre centros, eu vou calcular aqui, eu estou usando essa fórmula aqui, certo? LA, que eu acabei de encontrar, 1.213, menos H, que eu vou saber quem é ainda, 115 é o diâmetro maior, menos 52 é o diâmetro menor, tudo isso sobre 2. Vamos agora encontrar o H, que é o fator de correção de distância entre centros. Aí eu vou precisar usar uma tabela. Para eu usar essa tabela, eu preciso achar esse valorzinho aqui, que vai ser o resultado dessa equaçãozinha. Dzão menos Dzinho sobre LA. Então, Dzão é 115, que é o diâmetro maior, menos o diâmetro menor sobre o LA que eu calculei, vai dar 0,082, 82 centésimos. Vocês vão entender agora na tabela. Então, um H é de 0,082. Essa é a tabela de fator de correção da distância entre centros. Então, esse valor foi o que eu calculei, ó, Dzão menos Dzinho sobre LA, dá 0,082. Trago ele para cá, vou achar o valor mais próximo, 0,08, né? Então, a linha vai ser do 0,08 e a coluna vai ser o meu resultado do fator H. Na verdade, ele está aqui do lado, né? Não precisa nem fazer isso. Então, o H vai ser de 4 centésimos, 0,04. Retorno para a equação e substituo o H que eu encontrei na tabela. O H vai ficar de 0,04. Substituindo, eu vou chegar nesse valor de distância entre centros, de 604,55 milímetros. Então, vou ajustar lá a distância entre centros, vou alterar ela, vou aumentar um pouquinho, né? Cerca de 4,5 milímetros. É pouca coisa, mas para um ajuste de correias, né, se você conseguir calcular tudo certinho, deixar a distância entre centros correta, é o melhor que você faz. Então, assim a gente finalizou esse dimensionamento. Então, veja que a gente utilizou uma série de tabelas e equações simples para trabalhar, né, com esse dimensionamento. Por fim, para o nosso sistema, qual é o resumo aqui? Então, para o sistema proposto, a gente deve fazer o quê? Utilizar um par de polias, sendo a de diâmetro menor com 55 milímetros e a de diâmetro maior com 115 milímetros. Utilizar uma correia do tipo A57 e na montagem do sistema ajustar a distância entre centros, estou aqui, com um valor de C igual a 604,5 milímetros. Então, para o nosso sistema proposto lá em cima, que é esse sisteminha aqui de acionamento de um compressor, a gente conseguiu dimensionar as duas polias, bem como a correia, e também a distância entre centros, corrigida de acordo com a nova correia que a gente encontra comercialmente. Então, essa é a nossa aula de dimensionamento de polias e correias. Eu vou deixar uma atividade para vocês, que vocês vão replicar aí um dimensionamento semelhante a esse, beleza? Até mais.